Fala, meus hereges maravilhosos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Paulo Ricardo Lima e sejam bem-vindos aqui ao Boteco Teológico, sempre com notícias relacionadas ao multiverso gospel. Tá? E essa semana a gente teve aí essa questão do Iago Martins, é desconhecido de muita gente porque são notícias que ficam mais reclusas ao Twitter, né? É só quem segue mesmo o cara no Twitter que sabe, né, do que realmente está acontecendo. Às vezes ele dá algumas opiniões dele que muita gente não concorda. Eu gosto muito de Iago Martins. Para mim, Iago Martins é um dos pioneiros aqui da internet, principalmente do YouTube, né? Então, para mim, o Iago Martins sempre foi uma referência. Mas quando eu tenho que meter mão no cara, eu meto mão e acabou. Comigo aqui não tem brincadeira, não. Aqui se o cara for... O cara pode ser... Eu sou fã do cara, mas eu dou porrada. Se o cara falar merda, eu vou dar porrada e pronto. Antes de qualquer coisa, eu peço que você se inscreva aqui no canal, tá? Ative as notificações. Gente, se inscreve, gente, por favor. Pô, muita gente vem aqui, assiste os vídeos, mas não se inscreve no canal. É um absurdo você não se inscrever no canal. Bom, né, uma moça chega pro Iago Martins no Twitter e pergunta por que não há muitos negros em conferências reformadas, tá? Em conferências aí de grandes nomes, como Augusto Nicodemos e outros aí. Por que não existem muitos negros nesse meio, né? E o Iago Martins tenta responder que, olha, não existe um racismo estrutural, é uma questão de que o conhecimento ele realmente é elitizado e sempre foi aqui no Brasil, tem uma questão demográfica, são vários e vários fatores. O que eu acho, né? A grande pergunta que fica é, existe racismo no meio cristão, no meio evangélico? São parte dos estudos de Paul Freston, essa questão das ondas do pentecostalismo, e ele fala muito dessa questão demográfica e econômica, de que na América do Sul o pentecostalismo ele se comunica muito bem com os pobres, porque você demoniza aquilo que a classe média e alta faz, e nós temos que agir diferente, porque aquilo que a classe média e alta faz é pecado, e nós agimos diferente do que essas classes fazem, por isso que é mais fácil de se comunicar com as massas, né? Dá esse dinamismo da fala com as massas. Então, o pentecostalismo ele chega no Brasil muito pelos negros. O principal canal do pentecostalismo no Brasil são as pessoas de classe mais baixa, economicamente falando, e lógico que nessas classes mais baixas estão negros, porque no Brasil a saída da escravidão foi feita de uma maneira meio que aculhão, como a gente fala. Uma coisa que não foi feita de boa maneira. O negro se tornou marginalizado, digamos assim, e infelizmente nós temos essa dificuldade, né, da estruturação da desigualdade no Brasil, e no resto do mundo não acontece diferente. O negro ele é visto como marginalizado, né? Infelizmente, é uma questão que em pleno século XXI é algo ridículo, mas o negro ainda é visto como algo ruim, né, como alguém marginalizado. Eu não concordo com isso, lógico. Sou contra o racismo, vamos deixar isso aqui claro. Não é porque você me vê aqui pardozinho, mas meu avô era negro, negão, eu sou baiano, inclusive. E a Bahia tem uma população negra enorme, quase 80% da população, se eu não me engano, é negra aqui na Bahia. Tá? Então, na Bahia, a questão de ser miscigenado é muito normal, é muito simples. Tanto que aqui na Bahia, por exemplo, na minha cidade, nós temos a igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana de Feira de Santana. O reverendo é negro, tá? Não vou falar o nome dele por questões de ética, mas o reverendo daqui da igreja presbiteriana, ele é negro, né? Muitos pastores, inclusive o pastor que me meteu o pé para que eu saísse da Assembleia de Deus, era negro. Então, a maioria dos meus pastores na Assembleia de Deus, quando eu era assembleiano, eram negros. Então, essa questão de não ter uma representatividade de liderança, eu acredito que seja mais por questões demográficas, certo? E questão de que, uma coisa que eu já falei aqui, para mim, a reforma protestante no Brasil, a igreja presbiteriana, ela é uma igreja elitizada. Por quê? Porque em Feira a gente não vê igreja presbiteriana na favela de racismo, mas eu não acredito que haja uma questão de racismo estrutural no meio evangélico, tá? Vamos deixar isso aqui claro. Primeiro que a maior religião dentro do cristianismo, o maior segmento dentro do cristianismo é o pentecostalismo. Então a gente vai falar muito aqui do pentecostalismo. Por quê? O pentecostalismo, quando ele surge lá em 1909, mais ou menos, ele surge justamente com William Seymour, que era negro, né, um negro americano, né, norte-americano, e ele começa uma religião baseada
ensinos de William Fox Parham, né? E essa transição de Parham para Seymour, Seymour carrega as ideias de Parham e dá para justamente muitos negros que eram batistas, né? E que eram pessoas que estavam saindo ali do catolicismo e que tinham muito de sua religião nativa africana, né? Quando surge o pentecostalismo, a escravidão americana tinha 60 anos que tinha acabado. Então, ainda você tem ainda muito essa questão, esse peso cultural muito grande quando surge o pentecostalismo. Quando o pentecostalismo vem para cá para o Brasil, ele vem e atinge justamente as baixas classes, né? Os negros, os índios, não dizendo que negro é baixa classe, mas naquele momento o negro ainda estava também saindo da escravidão. Os índios ainda tinham essa questão de serem mal vistos pela sociedade europeia no Brasil, né? Pelas elites, digamos assim. O pentecostalismo ele não atingia, né, as elites. Então, o pentecostalismo ele se expandiu muito cedo, justamente porque o pentecostalismo fala a língua do povo. O pentecostalismo ele fala o que o povão quer ouvir, o que a massa quer ouvir. Nós não temos igreja presbiteriana no meu bairro, por exemplo. A maioria dos bairros aqui, da minha cidade, eu estou falando de uma realidade do meu contexto, nós não vemos igrejas presbiterianas com muita frequência. Normalmente em avenidas, grandes avenidas, bairros nobres, como essa primeira igreja presbiteriana mesmo aqui em Feira, ela fica num bairro chamado Ponto Central, que todo mundo sabe que é um bairro elitizado. Então, temos muito dessa questão do posicionamento das igrejas. Por exemplo, você vai ter um representante negro no sul do país, onde a maioria da população é branca, é muito difícil, é muito complicado, né? Existe uma questão ali no sul e no sudeste em relação a isso, existe. O ensino ele é caro, o ensino teológico é caro. Vamos deixar isso claro, não existe teologia barata. A teologia no Brasil é cara, né? Lógico, o acesso à Bíblia ele é universal, mas a teologia, a reformada principalmente, é uma teologia muito cara. É o que haja, certo? Essas questões. É normal que haja uma complexidade, principalmente demográfica, dessa representatividade. Como um todo, eu não acredito em racismo estrutural, eu não acredito que haja discriminação, eu não acredito, até porque nós somos um povo que nós temos a noção de que Deus não faz acepção de pessoas. Nós somos um povo que, se tratando de religião, o cristianismo brasileiro, ele é miscigenado, ele é de uma demografia muito grande. Existem apropriações culturais, existem problemas segmentados, existem casos de racismo no meio da igreja evangélica, mas eu não acredito que existe uma distinção de raças de maneira estrutural, como querem pregar agora, nesses últimos dias aí, principalmente com o tweet dessa menina. Vou deixar aqui o tweet. Eu não acredito que seja um racismo estrutural que trate uma questão de que nós não temos representantes negros porque somos racistas. Eu não acredito nisso. Eu acredito muito mais por questões demográficas, acredito mais que nós temos um ensino teológico elitizado, algo que eu não concordo. Para mim o ensino teológico ele tinha que ser de baixo custo, com qualidade de baixo custo, mas isso, lógico, se a gente for parar para pensar, é uma matéria escolástica e hoje no Brasil a educação é algo que se vende, né? Então não cabe a mim botar preço no curso de ninguém, né? na faculdade de teologia de ninguém, né? Mas são coisas que nós vamos vendo que são pontos que tornam essa questão de ser algo estrutural meio obsoleta e não combina com o panorama completo da coisa. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham entendido. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o seu achismo, né, factual, para que a gente possa discutir melhor essa situação aqui nos comentários. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações e volte sempre, veja outros vídeos que eu vou deixando aqui nos cards aqui ao longo do vídeo também, tá bom? Então, até a próxima.